Olá, mais um programa Interação aqui na Ubra TV. Nossa conversa de hoje é com Rubens Santana, diretor do Grupo SI. Rubens, prazer ter você aqui conosco. Igualmente, Gustavo. Vamos começar contando um pouco para os nossos telespectadores o que é o Grupo SI. Bom, o Grupo SI é uma plataforma de negócios que trabalha especificamente com foco no ponto de venda, dentro das lojas, no varejo. Nosso objetivo é conquistar o consumidor no momento que ele está diante de uma gôndola, numa prateleira, escolhendo a mercadoria que ele quer levar. Na verdade, Rubens, o ponto de venda, também conhecido como PDV, é o grande segredo de muitos negócios, porque é uma grande parte da parcela de consumidores que toma a decisão de compra na hora. Exatamente. E muito baseado na emoção. Como é que se pode explorar isso? Hoje é preciso envolver o consumidor numa experiência de compra. Ele tem que entrar numa loja, se sentir identificado com ela. Saber escolher o mix de produtos que melhor atenda a necessidade dele e criar uma mensagem que seja relevante para esse consumidor. Os consumidores decidem as compras nas lojas. A maioria das vezes acontece na loja, é uma compra não planejada. Você tem mais ou menos um número para dar de porcentagem de quantos clientes já chegam com uma compra planejada, decidido realmente a comprar, ou ele vai muitas vezes como um curioso, estudando uma compra futura, mas por uma emoção gerada no seu ponto de venda, acaba tomando uma decisão mais emotiva, mais instantânea? Tomada de compra habitual. Compras do dia a dia, compras básicas. Essas aí, mais de 70% delas são decididas nas lojas. Ou seja, temos muitos empreendedores que têm pequenos negócios, padarias, por exemplo, Exato. restaurantes, muitas vezes... Mini-mercados. Mini-mercados, você pode estar lá com um orçamento definido, mas daqui a pouco tem uma ação que você identifica um produto, um promotor ou uma promotora mais simpático, conquista você, consegue dar um discurso melhor, muitas vezes com informações que você não tinha sobre o produto. Acho que essas são as ferramentas que podem ser exploradas, né? Essas são as dinâmicas. Então é importante investir num trabalho de comunicação dentro das lojas, porque a partir disso você fideliza o consumidor, traz informação para ele, ajudando ele na decisão e vai fazer com que essa pessoa volte e faça recompras na loja, né? Ela se torna fiel ao ponto de venda. Eu gostaria que você explicasse só um ponto que você tratou alguns momentos atrás, que é essa questão do mix de produto, né? O que é esse mix de produto e como se diferencia de negócio para negócio? Vamos pensar o seguinte, uma consumidora vai numa loja em busca de soluções para cuidar do bebê. É um exemplo clássico, você pode ter uma necessidade dessas tanto no supermercado quanto numa farmácia. Vamos pensar em todos os produtos que respondem a essa necessidade. Inúmeros, desde a fralda, creme, toalhinha, talco. Agora, fechem os olhos e pensem no ponto de venda. Muitas vezes esses produtos estão espalhados em diversas áreas da loja. Então o que acontece? A consumidora acaba não fazendo compras casadas, quando ela não localiza os produtos todos juntos. Então o varejista, o dono da loja, ele tem que pensar o seguinte, como eu faço para agrupar esses produtos de modo que faça mais sentido para a pessoa que está escolhendo? E aí vem toda essa relação de produtos conectados por tipo de uso. Então você pode organizar produtos, por exemplo, situação do banho do bebê. Todos os produtos que envolvem o banho do bebê. Depois a troca de roupa do bebê, depois a alimentação, e daí você vai criando blocos de produtos de acordo com as necessidades. Isso aí faz com que a compra seja muito maior do que aquele item isolado que a consumidora queria. Eu acho que você deu um exemplo fantástico, porque vamos pegar o banho de bebê. Se você agrupar todos no mesmo local, ou seja, dá uma facilidade para o consumidor, e aí o consumidor vai, né, a mamãe que está indo lá buscar uma toalhinha de banho, por exemplo, acaba do lado identificando um sabonetezinho. Olha, nossa, que cheiro bom tem esse sabonete. Não estava planejada a compra, mas... E ela compra. Ela compra. É isso que é impressionante. As pessoas realmente compram quando elas são estimuladas. E muito da decisão de compra não planejada no ponto de venda, ela é gerada porque a pessoa viu o produto. Não é nem a abordagem, a degustação, é basicamente porque a pessoa localizou, viu, enxergou e aquilo ali desperta nela o desejo e ela efetua a compra. Então, para você que é empreendedor, essa é uma excelente sugestão. Cuide muito bem a questão de como está o seu layout, ou seja, a distribuição do seu ponto de venda, da sua loja, do seu negócio, né, para que se facilite esse tipo de compra, né, de uma forma mais organizada e que também permita compras mais intuitivas, né, exatamente, mais de momento, tomada da decisão de momento. Rubens, e o comportamento, hein? Como é que os nossos empreendedores podem fazer a leitura do comportamento dos consumidores dentro dos seus negócios? Existem estudos,
de a média, o padrão de comportamento, sei que cada negócio, obviamente, vai ter a sua peculiaridade, o seu consumidor vai ter um modo específico de lidar dentro desse negócio. Mas existe um padrão a ser seguido que a maioria, pelo menos, desenvolve? Olha, em primeiro lugar é importante observar, né, ter uma sensibilidade, estar sempre atento, né, quando o investidor, né, no caso o proprietário da loja, ele não tem tanto recurso, ele vai usar muito o feeling dele. Já empresas mais estruturadas, elas vão usar a tecnologia. O feeling que é o sentimento, é a percepção, né? É a intuição. A intuição, está no dia a dia observando. Uma fonte inesgotável de informação que é muito pouco aproveitada são as filmagens que se fazem dentro das lojas através de câmeras de segurança. Se você pegar, por exemplo, e filmar uma gôndola, uma área da loja por um período e verificar como é que o consumidor se comporta naquele local, você já vai ter várias ideias e vários insights com informações que estão dentro do teu negócio e acabam não sendo usadas pela pressa, pelo dia a dia. Então é fundamental ter essa curiosidade de estar procurando a informação e entrevistar o consumidor. Entrevistar o consumidor antes. O que você pretende comprar hoje? A pessoa sai da loja, o que você comprou? Você vai ver que a lista de compra aumentou um monte. Mas o que te motivou a comprar esses itens que não estavam no teu planejamento? E daí a pessoa vai lhe dizer o que motivou a compra dela. E esses são os estímulos que tu pode depois estar potencializando através de um trabalho planejado, de comunicação dentro da loja. E essa é uma ação sensacional porque ela não custa nada, ela é extremamente barata. Pode ser feita através de uma abordagem simpática, até mesmo uma ação de aproximação do seu cliente, de relacionamento com ele. Exatamente. Você pode até daqui a pouco dar um brinde, um mimo. Né? Olha, obrigado pelas suas informações. Eu acho que essa realmente é uma ferramenta muito interessante de ser usada e que vai trazer grandes benefícios para você entender mais do seu cliente e do seu negócio. Exatamente. Para melhorar os resultados, né? Para melhorar os resultados, que na verdade é ganhar mais dinheiro no final do mês. Né? Poder investir no seu negócio, fazer com que ele avance, você possa contratar mais pessoas e ele prospere. Rubens, não sei se você tem, dentro certamente de muitos trabalhos que vocês fizeram para diversos grandes clientes, algum caso curioso que possa nos contar de comportamento. Você citou essa questão das câmeras de TV. Como é que vocês vislumbraram alguns casos, pessoas tendo comportamentos realmente curiosos? Se não, eles favorecem em lojas que tenham duas entradas, por exemplo, como os shopping centers. Né? Você pode seguir pela direita, pela esquerda. Não sei se um padrão onde as pessoas buscam seguir sempre uma mesma orientação. Um caso curioso aconteceu nos Estados Unidos, é uma pesquisa clássica que foi feita num shopping center e pegaram um homem e pegaram uma mulher e deram para os dois a mesma missão de compra. Vá a uma loja, no caso era a Gap, que é uma loja americana, e compre um par de meias para o homem e para a mulher. Resultado, mulher, 2 horas dentro do shopping center, circulou em 80% das lojas do shopping center, gastou $885. Homem. Isso dá hoje mais ou menos R$1.600. Exatamente. Ideia. O homem foi direto à loja, comprou somente o par de meias e ficou algo em torno de 15 minutos no estabelecimento para não pagar o estacionamento. Então, o que acontece? O comportamento também varia muito de acordo, né, com o gênero, masculino e feminino. Né? Então, isso aí é um exemplo clássico de como, se estimulado, né, o consumidor ele vai trabalhar e vai, né, comprar muito mais do que planejado. Isso provavelmente muitos tenham se identificado. Eu, pelo menos, é muito parecido com o que acontece na minha casa. Minha esposa vai mais ou menos por essa linha e eu também sigo essa pesquisa. Eu sou muito direto, muito objetivo, compro só o que preciso. Ela, se você der espaço, ela vai explorar com muita vontade. Por isso que é importante, quando as mulheres fazem compras acompanhadas do homem, que as lojas tenham espaços para que o homem tenha um certo conforto, porque senão o homem se torna uma péssima companhia para a mulher e a mulher, consequentemente, compra muito menos. É comprovado por estudos que mulheres, acompanhadas de mulheres ou de crianças, compram muito mais do que quando elas estão com os homens. Então, as lojas femininas elas já estão criando redutos para o homem ficar e, eventualmente, inclusive, com produtos focados para ele. Então, são maneiras, né, de tornar o ponto de venda mais atrativo. No final, quem mais compra é a mulher, né? A mulher também é quem faz as compras para casa, as compras básicas. Porém, né, com as mudanças da sociedade, né, a mulher está ocupando áreas que até então eram mais masculinas, tá? Muitas vezes é a provedora do lar, o homem está indo mais às lojas. Então, as lojas também estão tendo que se reformular para se adequar à necessidade do homem, que tem uma compra muito mais objetiva do que a mulher. É uma compra muito mais programada. Eu acho que o homem é mais prático. Né? Muito mais prático. A mensagem seria essa. Comprar para o homem é um problema. Comprar para o homem é um problema. É uma necessidade quase que uma obrigação, porque não tem alternativa. Exatamente. Agora, Rubens, eu pessoalmente passo isso por diversas vezes, em São Paulo principalmente, ou no exterior. A gente tem espaços em que a mulher realmente está lá sendo atendida e você tem uma pessoa para atender você, se você quer uma revista, se você quer um café, se você quer, inclusive,
espumantes, champanhes, bebidas alcoólicas. É quase que uma experiência prazerosa aguardar a sua mulher comprando. Eu acho que também é um foco bem interessante de se dar. E, inclusive, também, alguns shopping centers, ou a maioria deles, pelo menos, tem focado muito em oferecer serviços que possam acompanhar também as crianças, os espaços kids, que também algumas crianças já são um pouco mais animadas do que as outras e acabam atrapalhando a compra. Então, as mães largam essas crianças nesses espaços e têm essa possibilidade de fazer a sua compra com muita tranquilidade. Exatamente. Então, é também uma tendência, isso que você está falando, Gustavo, de as lojas agregarem serviços ao mix dela, né? Então, como é que hoje um varejista, uma loja, vai se diferenciar do concorrente direto dela? Porque, em termos de produto, é difícil você ter diferenciação porque os fornecedores são os mesmos, né? Preço, está todo mundo brigando por preço. Então, a diferenciação exatamente é o serviço, é a prestação de serviço agregado ao produto comercializado. E também usar a internet. Dar o suporte da compra, porque o consumidor, para itens de maior valor agregado, não esses itens anteriores que nós comentamos, itens básicos, para itens cujo dispêndio é maior, ele tem, né, um comportamento que a gente chama de comportamento de compra mais complexo. Daí ele entra na internet, ele faz pesquisa pré-shop, ele busca a recomendação dos amigos, dos influenciadores, ele entra nas redes sociais, ele busca informação no Facebook, em outras redes sociais. Ele vem mais preparado. Ele vem mais preparado. Esse consumidor, que a gente chama, é o consumidor multicanal. O consumidor do futuro não é o consumidor que compra só no varejo, é o consumidor que usa todos os pontos de venda para pesquisar. Tá ótimo. E todos os canais de venda, né, consequentemente. Rubens, muito boa conversa. Nós vamos para o nosso intervalo e quando voltarmos, vamos retomar exatamente de onde paramos. Vamos. Então vamos para o nosso intervalo. Fiquem conosco. Vamos continuar a nossa conversa com Rubens Santana, diretor do Grupo SI. Estamos de volta com Rubens Santana, diretor do Grupo SI. Rubens, nós estávamos falando no bloco anterior sobre essa questão do comportamento do consumidor dentro dos pontos de venda, dentro das lojas, restaurantes, empreendimentos, shopping center, ou seja, todo tipo de negócio. Não tem tamanho de negócio que se limite a entender o seu cliente. Né? Buscar pesquisas, entrevistas, buscar estudar como ele se comporta dentro do seu negócio para, obviamente, conferir melhores resultados e poder reinvestir no seu negócio. Como é que são essas linhas de tendência? Você é professor também, dá aula sobre o tema. O que tem assim de mais moderno nesse tema, nessa questão do trade marketing, no marketing comercial dentro do ponto de venda? Hoje a grande tendência é realmente buscar um conhecimento sobre o comportamento de compra do consumidor no momento que ele entra na loja. Isso aí vai ser possível através da tecnologia aplicada ao ponto de venda. Cada vez mais nós vamos ser monitorados a partir do cartão de crédito, a partir do celular. Basicamente, nós vamos ser identificados dentro de um sistema de uma loja como um código qualquer, e esse código vai ter seus padrões de comportamento. E a partir disso, eles vão saber exatamente como que a gente gosta de comprar, e toda a oferta da loja vai ser dirigida quase de forma individual para os consumidores. Promoções. O que o Gustavo gosta de comprar? Assim, dentro das características dele, exatamente. Do indivíduo. Quando você vai comprar, você compra refrigerante com iogurte, com o que mais? Isso vai, automaticamente, quando você entrar numa loja, vai ser indicado para você, ou por uma mensagem que você vai receber no seu celular. Inclusive, quando identificar o seu gênero, sabe que é o Gustavo, cliente que está entrando com aquele número, vai perceber, já é um homem, então tem um comportamento de compra diferente da mulher, é um comportamento mais direto da mulher, é um comportamento mais emotivo, não, mas mais emocional. O que vai acontecer ainda é mais específico que isso, vai ser do indivíduo. O comportamento do Gustavo, porque eles vão conseguir analisar o teu histórico de compra e quais produtos tu compra relacionados. E aí eles vão pensar em promoções para você. Gustavo, você que sempre compra esses itens aqui, a gente hoje tem uma oferta especial, um desconto. Posso estar caminhando no meio da loja e receber uma mensagem. Recebe uma mensagem no celular, recebe uma mensagem por e-mail, mas dirigido. Então, é o conhecimento do varejo para o consumidor que está dentro da loja dele. De uma maneira muito mais... e isso aí vai criar, inclusive, algumas questões éticas, né? Até que ponto o marketing vai poder ou não invadir a nossa vida? Até que ponto a gente vai ter liberdade de escolha? Porque eles vão saber como a gente se comporta, o que a gente gosta. E aí surge um novo marketing, que é o marketing permissivo. Ou seja, o que o consumidor realmente deixa que a loja saiba a respeito dele. Me parece que é para esse lado que vai, porque a liberdade de escolha vem desde a história nos acompanhando e duvido que a sociedade abra mão desse que é um dos principais valores de todo mundo civilizado. Acredito que a gente ele vai evoluir para onde a gente permita que ele evolua. É que se você... A liberdade de escolha é relativa até que ponto aquilo está sendo guiado por um estímulo, né?
Então, de tanto tu ser sugerido a comprar certas coisas, talvez a tua liberdade esteja sendo tolhida pelo excesso de oferta, pela aquela comunicação mais invasiva. Então, o consumidor vai querer ter o direito de não ser importunado. É isso que vai acontecer. Essa é a grande liberdade. Mas, enquanto o varejo puder, ele vai estar bombardeando o consumidor de informação sempre. Enquanto ele permitir, vai receber a informação. Exatamente. Rubens, e você falou no varejo. Como é que está o crescimento do varejo no Brasil? E a ligação da indústria, porque um não anda sem o outro. A indústria precisa alimentar o varejo e o varejo sobrevive do fornecimento da indústria. Como é que você vê esse crescimento desses dois mercados e essa área de trade marketing, na verdade, é o elo entre essas duas cadeias? O trade marketing, que é o marketing no ponto de venda, é o elo entre a indústria e o canal de distribuição, o canal de venda. Em linhas gerais, o que está acontecendo no Brasil? Com a exceção da classe C, está havendo, na grande maioria das categorias de produtos, uma sofisticação. Quer dizer, a pessoa está querendo, por ter um poder aquisitivo maior, comprar itens melhores. Então, em linhas gerais, basicamente todas as categorias do varejo estão escolhendo com fornecedores que tenham maior competitividade, tenham um produto com maior valor agregado. Porque vai melhorar a margem, vai melhorar a lucratividade de todo mundo, produtos melhores. Então, as gôndolas, elas vão ter menos produtos e produtos melhores, para atender esse consumidor que está ficando mais exigente e mais consciente das escolhas dele. E é um consumidor que também escolhe produto de acordo com a questão da sustentabilidade, que é outra questão macro que está influenciando muito no comportamento, né? Tem aumentado muito essa pauta da sustentabilidade. Muitas vezes o consumidor ele opta pelo produto que tem uma proposta sustentável. E também a questão da saudabilidade, que é outro ponto super importante. O que aquele produto traz de benefício funcional para o meu organismo? É já buscar se tem gordura trans, não tem gordura trans, questões desse tipo. E então, muitas pessoas estão escolhendo os produtos por esses atributos e não por atributo como a marca, como o preço. Né? Então, é isso que está acontecendo. O mercado está se tornando mais competitivo por nicho, né? E nós estamos vendo esse movimento fantástico, que é o crescimento das classes, não só a C, como a D e a E, estão ascendendo. É uma coisa muito importante que está acontecendo no Brasil, as pessoas estão podendo ter possibilidade não só de comprar, de consumir mais, como consumir com qualidade e também, inclusive, de poupar dinheiro já para fazer futuras aplicações, futuras conquistas. Agora, dentro desse movimento, né, de crescimento, de exigência, você acha que o mercado ainda tem espaço ou ele se sente confortável para pagar um pouco mais por questões como a questão da saúde, de produtos mais saudáveis, e na questão da preservação, da sustentabilidade? Você acha que o mercado já está disposto a isso? Não é um mercado maduro ainda, mas isso aí são tendências, né? A gente tem que olhar, a partir de agora, para o futuro, né? Então, isso aí realmente, no futuro de curto prazo, vai estar cada vez mais influenciando, mas não é ainda o principal fator de decisão. Uma coisa importante que você falou sobre a questão do consumo, hoje está acontecendo de ter havido um excesso de crédito, né, no mercado. Então, a classe média, as famílias estão endividadas. Então, isso aí também está criando um movimento contrário. Hoje, as pessoas estão se tornando mais seletivas no que elas vão comprar, porque elas estão basicamente endividadas, então, com um nível de parcelamento muito grande do que elas estão comprando. Então, isso aí está fazendo com que elas sejam mais seletivas nas escolhas, né? Esse é outro problema que pode, inclusive, gerar uma redução do crescimento do Brasil como um todo, né? Da economia. Mas esse movimento, ele tem também o lado bom e o lado ruim, né? Você trouxe uma questão importante, que é essa questão do endividamento, mas também traz essa questão de você comprar melhor. Exatamente. Eu acho que esse é um movimento importante, que as pessoas precisam se conscientizar, de buscar cada vez mais entender a qualidade do que você está comprando, a funcionalidade do que você está comprando, e o preço que você está pagando, porque é impressionante a diferença que existe de alguns comerciantes para outros. Inclusive, a internet hoje é um excelente instrumento para isso, porque tem trazido aí diferenças e acabado com muitas fronteiras. Você pode comprar um produto de Manaus, da Bahia, trazer para o sul, ou do sul para o centro, para São Paulo, Brasília, enfim. Você consegue trazer e negociar, comercializar qualquer produto hoje através de uns simples toques de botões e um cartão de crédito. Exatamente. Agora, tem essa questão que é esse endividamento. Também tem que estar alerta, né? O cartão de crédito ele é uma ferramenta perigosa se você não tem planejamento e controle. Exatamente. A internet que você falou, ela tem um gargalo, né? Existem algumas questões, será que um dia a internet vai substituir o varejo físico, né? Tem gente que questiona, não, a internet vai acabar com o varejo. Particularmente, eu acho que não, né? Porque as pessoas vão sempre buscar o varejo físico para também ter uma experiência de compra, né? Tem uma questão de entretenimento associada à compra, porque a compra nada mais é do que um ato de prazer que a gente se permite muitas vezes, né? Muitas vezes. E a questão da internet, ela também tem alguns gargalos no Brasil. Apesar dela ser um meio de compra democrático, qualquer um pode comprar em qualquer lugar, desde que tenha um acesso no celular ou em casa, tem um problema de logística no Brasil hoje, que é muito complicado, né? Então, tem muita gente que efetua a compra na internet, cria uma expectativa, o produto não chega com defeito,
não tem assistência técnica, não tem pós-venda, fica um produto sem pai nem mãe. Se você não tem uma relação pessoal, Não tem uma relação pessoal, o vendedor, resolver as aquela questões. coisa de ir na loja. Então, essa questão, para o pequeno varejista, o dono da loja pequena que está olhando esse programa, assistindo o programa, ele tem que pensar o seguinte: como ele vai se diferenciar? Tendo uma relação próxima com o cliente dele. Porque é essa proximidade que vai fazer com que um consumidor opte por uma loja, eventualmente até mais cara, mas mais especializada do que em comprar na internet ou comprar num grande mercado. É isso que faz o diferencial, a proximidade. É muitas vezes o que acontece com os pequenos mercados, né? Os mercados de bairro. Exatamente. Você tem uma relação de anos já com aquele empreendedor que está lá implantado e ele atende você em qualquer hora. Se você bater na casa dele, que geralmente é muito próximo do ponto de venda dele, ele vai acordar no meio da madrugada e vai atender você. Sabe como é que esse mini mercado vai sobreviver, né, Gustavo? Porque pensa o seguinte, na frente desse mini mercado, agora já tem um supermercado de bairro. Como é que esse pequeno mercado sobrevive? Se especializando. Ele vai se focar. Daqui a pouco vai ser um mini mercado só de vinho. Vinho com queijos finos, por exemplo. Vai trabalhar um posicionamento claro de mercado. Enquanto o varejo maior vai ser mais genérico. Ou vai ser uma loja focada em conveniência. Que a pessoa chega, estaciona, compra em 5, 2 minutos. Essa que é a grande diferença. Então, é importante que o varejo defina o posicionamento dele de acordo com o público que ele quer atingir. Hoje tem espaço para todo mundo. Essa é a boa notícia. Que bom. Bom, a gente precisa sempre de boas notícias. Com certeza. Rubens, e esse mercado para aqueles que estão chegando, os jovens? Né? O jovem está buscando seu espaço, buscar se posicionar na sociedade, buscar conquistar um espaço que permita a ele uma vida próspera, formar sua família e participar do futuro do Brasil, ou seja, do país. Né? Como é que é esse mercado para absorver esses jovens? Ele está crescendo muito, o varejo vem crescendo muito também, ou não? Você acha que ele está num momento que ele é uma bolha? Ele chegou, daqui a pouco fica maduro e aí depois começa obviamente, como qualquer movimento de mercado, encolher novamente. O varejo ele tem um crescimento estável, né? 5, 6, 7% ao ano. Não é um negócio que explode. Agora, onde é que eu vejo que tem oportunidade para o empreendedor? É se focar em alguns nichos. Pegar uma área específica que uma grande rede ou um negócio consolidado não atua bem e se focar naquilo ali. Criar um posicionamento claro, atuar com um diferencial competitivo, né, em alguma linha de produto ou com uma parceria com um fabricante, um fornecedor, onde ele possa realmente criar uma vantagem para o consumidor por ele estar indo naquela loja. E a vantagem, desculpa, não pode ser só preço. Não, o preço tem que ser o último dos argumentos. O preço é o último dos argumentos porque a briga por preço ela é a briga que migra para o lado racional da escolha. E é onde o varejista vai ter, o grande varejista volume, vai ter a vantagem. Vai ter a vantagem. Então é no serviço e no conhecimento e no foco. E aquele que não quer empreender, aquele que quer participar com os empreendedores, tem um mercado de trabalho farto? Em que sentido te refere? De posicionamento de vagas como executivos, vendedores, gerentes. Você acha que dá para se apostar nessa carreira? Sim, sem dúvida nenhuma. Você tem, obviamente, tratado com muitos executivos que são clientes seus. O que está acontecendo hoje é um turnover muito grande, né? Turnover, na verdade, o desligamento. A pessoa está cada vez recebendo ofertas melhores de salário, então tem um tempo de vida da empresa muito curto, então você tem que realmente focar na carreira, né? E procurar se valorizar, né? Porque hoje o mercado está muito aquecido, essa é a verdade. Mas a partir dos 40 anos já começa a se tornar um pouco... Os executivos mais jovens têm diretor de multinacional com 35 anos, Gustavo. Diretor de multinacional, há 20, 30 anos atrás, quem é que esperaria uma coisa assim? Cada vez mais comum. Nenhum com menos de 50. Nenhum com menos de 50. Rubens, nós vamos dando o encaminhamento ao final do nosso programa e eu gostaria que você deixasse uma mensagem sua pessoal, né, de o que você pode deixar de prático aqui para quem nos assiste, tanto esse empreendedor quanto esse jovem que vem buscando se posicionar. Qual é o futuro do Brasil? É positivo? Construa um Brasil melhor pelos seus atos, pela sua crença. Política vai ter sempre problema. Tudo ao nosso redor vai ter problema. Estado, tudo não interessa. Foca na tua essência, que com certeza tu vai crescer no Brasil, porque o Brasil é um país de muita oportunidade. Só que a gente tem que acreditar nele e fazer a nossa parte, não deixar para os outros. Maravilha, viu, Rubens? Grande conversa, muito obrigado. Você realmente entende muito do assunto. Muito obrigado. Tá de parabéns. E eu gostaria de deixar um convite já para você voltar aqui no nosso programa, porque a nossa pauta é muito extensa nessa questão e tenho certeza que a gente pode colaborar ainda muito com esses empreendedores que nos assistem, esses jovens que estão buscando oportunidades no mercado de trabalho. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a você, viu? Então, meus amigos, eu quero agradecer a audiência de vocês, dizer que foi uma grande satisfação realizar mais este programa e que vocês podem nos mandar sugestões de pauta para o nosso Twitter, Gustavo_N, ou também via Facebook, também pelo nosso e-mail ubratv@ubratv.com.br. Até nosso próximo programa.